Fernando. Valeu. É nóis. O pessoal entrar aí. Uhum. É nóis, meu filho. Tô vendo... Eu já assisti Naruto, né? Tô assistindo Boruto. Já assisti Dragon Ball. Agora eu tô vendo One Piece. Qual? One Piece. One Piece? É. Isso nunca vi. Do pirata lá. Muito bom. Muito bom. Esse não assisti, não. Não importa o que aconteça sempre. Deixa eu ligar minha câmera aqui também. Banho tomado. Eu tô cheiroso. Tava cheirando mecânica hoje. Nossa. Mas é bom o banho, né? Oxe, quentinho ainda, nesse friozinho. É. Só é ruim sair só. É verdade. Isso é facto, aqui. Facto. Nossa. Deixa o pessoal entrando aí. Aí sim, Betinho Cico, ó. Formados do Conhecendo a Igreja, Fernanda aí, ó. Ai, glória a Aí Deus, né? sim. Parabéns para vocês, pro Bruno aí também, o Bruno e a Débora. Muita coisa, né? Obrigada. Parabéns pra coisa. vocês aí, mano. Muita coisa. Muito feliz. Muito feliz. Só o começo. Vamos ver o que nós preparamos aí pro segundo semestre, né? Da jornada. Coisas novas vindo em nome do Senhor Jesus, se tudo der certo. Coisas boas. Se Deus quiser, né? A Tati tá entrando aí. A Tati entrou. Tati, eu já liberei você agora, tá? Ah, aí sim, hein? Era a Lígia? Cadê a Tá Lígia? entrando agora. Nossa, o Rafa, como que tá no Instagram? O teste daqui, de ensino? Instituto Ah, é. Underline VP. Instituto. Bola, Bora. Tati, manda bala. Bora lá, galera. Bora Todo lá. mundo seguindo o Instituto IVPE no Instagram. Ó, fazendo propaganda, garota propaganda. É isso aí, tá certo. Né? Vamos seguir o Joy no Instagram, vamos dar força aí, vamos seguir todos os grupos da nossa igreja no Instagram, hein? Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar aqui. Compartilhar. Bom, então o Zoom me cortou, né? Tá. Finalzinho, falando daí, ele caiu. Eu falando ali, de repente acaba, eu tomei mó susto. Acabou tudo. Então, eu estava falando aqui para vocês, ó, sobre a ira, né, de Deus. Então, a gente leu o versículo, na verdade, eu já tinha acabado de falar, mas só para dar um feedback aí. Então, para essa ira não vir, né, de uma forma que a gente não tivesse salvação nenhuma, né, gente? Porque é isso que o pecado nos trouxe, uma segunda morte, que é a morte eterna, né? A gente está falando
e uma morte, não só a morte física, uma morte espiritual. E a expiação, né, essa salvação, esse sacrifício de Cristo serviu para isso. Então, agora a gente vai entrar aqui, ó, a necessidade da expiação. Eu destaquei isso daqui para vocês porque eu achei bem interessante falar. A gente vê correntes de pensamentos hoje em dia que a gente precisa tomar muito cuidado. Uma corrente, essa primeira corrente, é uma corrente legalista, sabe? Vamos dizer assim, que religiosos tendem a ir por essa corrente. Olha o que diz. Alguns afirmam que a expiação não é possível e que a vida é governada por uma lei inexorável, a qual punirá com precisão matemática todas as violações. O que está escrito? 1 a 1, 1 mais 1 é 2. Então, se a lei está falando isso, não tem como você ser perdoado, não tem como você receber a salvação. Esquece, já era. E essa é aquela pessoa extremamente legalista, que vê Deus dessa forma, né? A gente tem que tomar cuidado, muitas vezes essa é uma forma de enxergar Deus muito religiosa, né? A gente via lá que os fariseus, os estudiosos, a gente lê na palavra de Deus, né? Eles seguiam a lei. Tanto é que quando Cristo foi lá curar no sábado, eles falavam, é proibido, o sábado é sábado santo. Aí Cristo fala assim, é melhor eu curar ou é melhor eu cumprir com a lei do sábado? A gente sabe que é uma linha muito tênue, é uma linha muito, se a gente for assim, a ferro e fogo, porque assim, Deus criou a expiação para nós, né, para nos salvar. Então, ela existe. A gente não está a partir do momento que você pecou, você errou, você está condenado. A gente sabe que tem as leis, né, as leis humanas, né, não estou entrando nessa esfera. Nós temos que cumprir com as leis do homem. Você matou, você praticou um homicídio, você estuprou, você, né, tem as leis humanas, tem as consequências. Isso é fato, ninguém está aqui falando o contrário disso. Mas nós sabemos que com Deus, Ele nos fez, né, criou o princípio da salvação, o dom da vida eterna, e foi através da expiação. Um outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que é uma corrente de pensamento, é a da supergraça. Ela é muito falada hoje em dia, porque é muito pregada hoje em dia. Deus é bom, Deus fez a expiação, Deus criou a expiação, Jesus Cristo para morrer por nós e nos salvar. Por isso, a gente está salvo, a gente pode continuar pecando, a gente pode, né? Por quê? Porque Jesus já salvou, já me perdoou e tal. É uma super graça. Deus é gracioso, sim, mas a gente precisa gerar em nós o arrependimento, né? A palavra diz: quem muito pecou, muito foi amado. Então, por eu ter esse amor por Deus, tanto esse amor por Deus dentro de mim, eu não quero voltar a pecar. E se eu faço, é por deslize da minha carne, é porque foi mais forte do que eu. Essa é a nossa luta como seres humanos, como homens, né? Como Paulo falou, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Só que é uma briga na nossa carne, que a gente entende que a gente tem essa santidade, a gente tem esse acesso ao nosso Pai. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que diz em extremo, sabe? Aquele pensamento extremista. São pensamentos extremistas, né? Nenhum pensamento extremista normalmente é bom, gente, né? A gente tem dois campos aqui, o do legalismo e o da supergraça. E a gente sabe que nenhum deles realmente leva à salvação.
Agora a gente tem a terceira corrente, que é a corrente certa. Então, o Novo Testamento ensina que a expiação é necessária como possível. Ela é tanto necessária como possível. Possível porque Deus é bom, Deus é justo. E necessária porque Deus é bom e Deus é justo. Então, a gente viu os dois erros, que são o legalismo e a supergraça. O primeiro exagera na justiça de Deus, ele exclui a graça. E o segundo exagera na graça, porque exclui a justiça de Deus. A gente nunca pode pegar características, né, assim, mesmo com Deus. Por exemplo, a justiça e a graça, a gente nunca pode superabundar as características, olhar com um zoom somente numa característica. Isso eu falo para vocês em tudo na nossa vida, gente. Né? Nunca olhem as pessoas, aquela pessoa é assim. Nunca foque, nunca põe zoom nas características de determinadas pessoas, né? Porque as pessoas falham, as pessoas erram. Vamos dar um exemplo. Nossa, a pastora Tati, vamos falar de mim mesmo. Nossa, ela é uma bênção, né? Poxa, não sei o quê. E o dia que a pastora Tati falha? Né? A tendência humana é, nossa, não, a pastora Tati nunca foi uma bênção. Exclui tudo o que a gente já foi, exclui tudo que a gente já fez por conta de um erro. Essa é a tendência. Então, a gente não pode ir pelos extremos da vida. Então, tenham isso sempre em mente. Deus nos traz o equilíbrio, né? O equilíbrio em tudo, inclusive nessas situações. Então, ó, a expiação faz justiça a ambos os aspectos de seu caráter, pois na morte de Cristo, Deus está agindo de modo justo e também de modo benévolo, de modo bom. Ao tratar do pecado, ele precisa mostrar a sua graça, pois ele não deseja a morte do pecador. Mas, ao perdoar o pecado, ele precisa revelar a sua justiça, pois a própria estabilidade do universo depende da soberania de Deus. Então, quando Deus perdoa o pecado, ele mostra que ele é justo. Tanto é que quem não se arrepende não encontra salvação. É a justiça de Deus. Então, tá dando para entender bem? Sim. Então, tá Legal. bom. A natureza da expiação. Então, Cristo morreu, é um fato, por nossos pecados, que é porque ele morreu, interpreta o fato. E que sentido Jesus morreu por nossos pecados? Como é explicado esse fato no Novo Testamento? Aí, para a gente explicar esse fato, a gente vai usar essas palavras: expiação, propiciação, substituição, redenção e reconciliação. Faz toda uma diferença para a gente entender. A palavra expiação no hebraico significa literalmente cobrir, foi o que eu falei para vocês no começo dessa aula. Então, fazer expiação, né? Purificar significa quitar, reconciliar, fazer reconciliação, pacificar, ser misericordioso. Então, a ideia da expiação no original significa cobrir tanto os pecados como o pecador. Lembra lá do Adão? Quando Deus cobriu a nudez do homem? Foi exatamente isso. Quando o homem pecou, ele cobriu a sua nudez. Então, expiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecador perca o poder de provocar a ira divina, de forma com que Deus não queira, né, transformar, né, implicar a ira dele sobre nós. Lá em Salmo 78, 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhe as maldades e não os destruiu. Então, perdoou as nossas maldades e não nos destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Então, com isso, né, Deus, vez após vez, nos perdoa. A figura que o Novo Testamento usa ao falar das vestes novas de justiça, usa no Antigo Testamento para falar da expiação, né? Então, Deus nos traz, então a expiação, através dessa nova cobertura,
né, que Cristo nos deu essa nova cobertura espiritual. Ele fala das novas vestes que a gente tem, né? Então a gente deixa de ter as vestes de pecador e tem as novas vestes de Cristo sobre nós, né? Fala do sangue de Cristo. Quando o sangue era aplicado no altar pelo sacerdote, o israelita sentia a segurança de que a promessa se faria real. Então, quando o animal era sacrificado e o sangue do animal ele corria, né? As pessoas que faziam aquele sacrifício criam pela lei que aquilo traria o perdão dos pecados. Mas hoje, né? Então, hoje a gente tem o perdão, a morte de Cristo, a morte expiatória. Ele pagou, né? Quitou a dívida, nos cobriu eternamente. Foi a morte sacrificial de Jesus Cristo que nos trouxe realmente essa verdade, né? A gente pode, essa confiança de salvação. É diferente da gente acreditar que, através da lei, lá no Antigo Testamento, eles eram perdoados. Hoje a gente tem o perdão do próprio Cristo. Nós somos realmente, né, pessoas felizes, né, bem-aventuradas por vivermos na era pós-Cristo, né, na era que realmente Cristo já se deu, já morreu por nós, que a gente sabe que a gente tem essa quitação do pecado para a eternidade. Amém? Amém. Podemos ter a certeza da salvação, porque Cristo veio e Cristo morreu. A gente pode ter realmente essa certeza em nossas vidas. Coisas que lá no Antigo Testamento, eles tinham a certeza, mas era aquela coisa, né, gente? Né? Sei lá, ficava meio estranho. Eu não sei, ainda bem que a gente tem Jesus. Glória a Deus por isso. Então, agora a gente vai falar da propiciação. A palavra propiciação tem sua origem em uma palavra latina que propõe, que significa perto de, ou seja, a propiciação, que também é o significado do sacrifício de Cristo, nos reconciliou com Deus. Por isso que a gente vê todas essas palavras relacionadas ao sacrifício de Cristo, expiação, e tem a parte da propiciação, que trouxe a reconciliação, nos juntou novamente com o nosso Deus, né? Através do sacrifício, ele trouxe essa junção, nos trouxe para perto, né? Deus, com a sua graça e misericórdia, nos juntou novamente. Então, a propiciação, a palavra propiciação quer dizer isso. Então, propiciar é aplacar a ira de Deus, tirar a ira de Deus e nos trazer para perto dele. Lindo, né? Deus é tão maravilhoso. Olha aqui. Portanto, agora o homem pode achegar-se a Deus em seu nome, no nome de Jesus. O acesso a Deus, o mais sublime dos privilégios, foi comprado por grande preço, o sangue de Cristo. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 25 e 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, para se achegar a nós. Sacrifício para estar perto do homem, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus ele está demonstrando a sua justiça quando nós somos reconciliados em Cristo com Ele, porque aquele que não crê em Cristo não é reconciliado, né? Muito forte isso. Uhum. Substituição, uma outra palavra que nós encontramos, né? Os sacrifícios eram lá no Antigo Testamento, eles substituíam por natureza, eram considerados como algo
né, que se procedia ali no altar, ou seja, não ia o próprio homem morrer ali, ele substituiu pelo animal, né? Aí veio Cristo e se ofereceu, se entregou como substituto por nós, pelos nossos pecados. Lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, o profeta Isaías profetizando, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, assim, ele está falando nitidamente, ó, Jesus substituiu você, substituiu as suas enfermidades, substituiu as suas doenças, substituiu. Jesus, ele foi lá e morreu como substituto. Ao invés de estar você ali, Jesus entrou no seu lugar. Então, tá dando para entender? Para a gente nos achegarmos ao Pai. Era para ter sido nós, mas Jesus, ele trouxe através de uma morte em favor de todos os homens. É divino isso mesmo, né? É só um ser divino para fazer isso mesmo. Outra natureza, né? Outro significado da expiação é a redenção. A palavra redimir, né? A gente fala tanto em redenção, né? Olha o que significa. Tornar a comprar por um preço. Livrar da servidão por preço. Comprar. Então, significa assim, a gente vai ler, né? Tudo isso, gente, vem da própria palavra. Quantas vezes a gente não vê que Jesus nos tomou por preço? Qual foi o preço? A morte de cruz, né? Olha o que está aqui em Apocalipse 5:9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, quando fala em redenção, nós fomos comprados por Deus, né? Nós fomos rendidos, Deus nos resgatou, foi em resgate de muitos. Ele nos tirou da servidão do inferno. Nós éramos, né, servos do inferno e nos trouxe para a tua gloriosa luz. Esse é o sentido da redenção. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, nos redimiu, ó, redenção, da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, ele redimiu, nos trouxe a redenção, né? Fomos comprados pelo sangue de Cristo, não temos mais dívida. Olha isso. Então, traz todos esses significados. Não temos mais dívidas para com o diabo, porque Cristo nos comprou e sanou, quitou todas as dívidas. Aleluia. Ai, glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios 6:19, olha o que está escrito. Não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Temos que glorificar, né? Temos que honrar o sangue de Cristo através das nossas vidas. Em todo tempo, glorificar a Deus, sermos obedientes, sermos exemplo, né? Em todos os lugares que estivermos. Lá em Marcos 8:36, diz assim, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, o homem não pode, porque ele já foi resgatado, né? E esse preço foi alto. Reconciliação. Outro significado, né, que trouxe a expiação, o sacrifício de Cristo. Vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios 5:18-19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, né? Imputando, tipo, é um termo muito legal, muito jurídico isso, quando você imputa, quando você realmente cobra os pecados, quando você denuncia, quando você está realmente assim falando, né? Impondo somente os pecados, mas através de Jesus Cristo, através do sacrifício, nós tivemos a reconciliação. Colossenses 1:21. Não, tem aqui, ó, Romanos 5:10 antes. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Agora, Colossenses. Homens que em outro tempo eram estranhos entre si e inimigos no entendimento pelas suas obras más, agora no corpo da sua carne, pela morte, foram reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus. E é isso que a reconciliação traz, que eu queria que vocês guardassem essa ideia, e até mesmo é uma ideia que está aí no mundo, porque as pessoas acham que Deus estava irado com o pecador, e que se afastou, tipo, mal-humorado. Eu até grifei aqui para vocês, olha, eu sublinhei. Alguns imaginam que a expiação significa que Deus está virado com o pecador e que se afastou, mal-humorado, até que se aplicasse a ira e quando seu filho se ofereceu para pagar a pena. Olha isso. E não é verdade? As pessoas que não têm a percepção de que Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, entendem que Deus é severo. Essa é a percepção que muitas pessoas têm de Deus. Que Deus é um Deus severo, é um Deus que pune. E ele se afastou do homem. Foi ele que se afastou. Mas, gente, não é isso. Fomos nós que pecamos, fomos nós. Deus, ele criou, Deus, ele se fazia presente em todo o tempo. Deus tinha um relacionamento íntimo e profundo com o homem. Só que o pecado trouxe esse afastamento. Olha, Deus, né? Vemos que Deus é a parte ofendida. Não é nós que somos ofendidos, mas Deus que é a parte ofendida. E através dele nós tivemos a salvação. Deus se ofendeu, mas mesmo assim ele criou o plano da salvação para reestruturar esse relacionamento. Olha a diferença. Se a gente olha pela percepção de um Deus mau, um Deus severo, um Deus monstro, e é isso muitas vezes que a humanidade tem de Deus. Ah, Deus matou o próprio filho. Não é, gente. É um amor tão grande que ele deu o seu filho em resgate por nós, porque ele nos ama. E Jesus também se deu. Jesus quis esse sacrifício, né? E para finalizar, está chegando ao fim nossa aula. A eficácia da expiação. Para que serve? Tantas coisas a gente já está falando, né? Mas a gente vai falar agora o perdão da transgressão. Então, por meio do sacrifício de Cristo, ele pagou a dívida que nós não podíamos pagar e assegurou a remissão dos nossos pecados. Então, a gente, lá em João e tudo mais, fala que os nossos pecados foram apagados, né? Foram cancelados. A gente não tem mais isso com o sacrifício de Cristo na cruz, né? A gente, dia após dia, temos os nossos pecados perdoados quando nos arrependemos por conta desse sacrifício. Olha o que está lá em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Lá em Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados,
de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós começamos uma nova vida em Cristo, né? A partir do momento que a gente aceita esse sacrifício, a gente entende e aceita Cristo como nosso Salvador, como aquele que nos perdoou. Livres do pecado. Sendo salvos pela graça de Deus, revelada na cruz, o crente recebe uma experiência de purificação e vivificação espiritual. Então, ele morre para a antiga vida de pecado e nasce de novo para uma nova vida. Olha o que está lá em Tito 3, 5 e 6. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Então, tá falando assim, não é por causa da gente, né, dos nossos atos, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo. Esse versículo, essa palavra regenerador, né, ela quer dizer gera de novo. Então, assim, nós fomos gerados de novo através da salvação, através de Cristo, né, através do Espírito Santo de Deus. Nós não temos o pecado, né? Assim, nós fomos salvos e gerados de novo em santidade. Por isso que a gente tem que buscar a santidade, tem que viver no Espírito. Aqui, ó, vamos ler João 3:5, é importante, ó. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, a gente precisa ter esse novo nascimento, né? O próprio batismo é um ato profético desse novo nascimento. Quando a gente se batiza, nós nascemos para uma nova vida com Cristo, que é diária, é diária. Nós podemos sim perder essa salvação, quando nós não mais nos arrependemos, entramos numa vida de pecado, e não aprimoramos aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Mas a partir do momento que a gente entende tudo isso, a gente dia a dia busca essa salvação, esse arrependimento. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, muito sério. Nós podemos perder a salvação, né? Que mais? A expiação trouxe libertação da morte. A morte, um significado físico e espiritual, né? A morte física, a gente sabe que todo mundo vai passar, né? Daí estamos aí nessa vida, tem aquele ditado que para morrer basta estar vivo, né? A gente não sabe quando vai chegar a nossa hora, mas a morte para o crente, ela não pode ter algo pesado, né? Que a gente sabe que a morte vai nos levar para perto de Deus, né? É um momento aí lindo na vida daqueles que creem, né? Mas a gente está falando da morte espiritual. Então, a gente foi libertos da morte, porque a gente se torna seres eternos. Ó, este aviso: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Ali foi a serpente falando para Eva, ó, você sabe que o dia que o que Deus falou para você para não comer daquele fruto, porque você vai descobrir o conhecimento do bem e do mal. Então, no dia que você comer dela, certamente morrerás. O que foi esse morrerás? É a morte espiritual, porque a gente viu que Adão e Eva não morreram quando eles comeram do fruto, mas eles morreram espiritualmente, ou seja, foram separados de Deus. É essa morte que a gente foi livre através da expiação, da morte eterna, da morte do inferno, né? Nós não vamos morrer e irmos para o inferno, não vamos sofrer, mas nós vamos viver com Cristo, né? Sermos glorificados, temos um corpo de glória com Cristo. Aqui, ó, eu lembro,
Vamos ler aqui, ó, Romanos 8:10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. João 11. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Pergunto para Amém. vocês. Glória a Deus, né? Então, nós fomos livres dessa morte eterna, né? Nós somos livres para viver com Cristo, né? Estaremos no céu adorando ao Senhor, estaremos reinando com Cristo. Outra coisa que a expiação trouxe, a vida eterna, que é isso que a gente acabou de falar, né? O dom da vida eterna. A gente teremos a vida e não a morte eterna. Eu separei o versículo aqui para vocês. Tito 1, capítulo 1, versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Olha, Romanos, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Ô fruto bom, né, gente? Eu não vou ler tudo porque a nossa aula está quase acabando. E, para concluir, o que mais que trouxe essa salvação em Cristo? A vida vitoriosa. Nós vencemos a morte. Aqui eu não estou falando de uma vida vitoriosa de bens, eu não estou falando de uma vida vitoriosa de vocês não vão sofrer, não. A gente sabe que a gente tem aflições, mas a gente sabe que a gente passa por elas. E nós temos a maior vitória, que é a vida em Cristo. Olha o que diz lá Lucas 10, 17 ao 19. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Essa é a vida vitoriosa. Essa é a maior vitória que nós temos, que é a vitória contra Satanás. O diabo não nos vence, queridos. Enquanto estivermos lado a lado com Cristo, lado a lado com Deus, como que a gente consegue andar lado a lado com Deus? É isso que vocês precisam gravar. É através da expiação, através do sacrifício de Cristo na cruz. Nós andamos lado a lado com Deus, e andando lado a lado com Deus, nada pode nos destruir, porque nós temos a promessa da vitória sobre todas as coisas, sobre todos os danos, né? A morte física não é uma, como que é? Sumiu a palavra, quando a pessoa é vencida. Não é uma derrota, estava tentando lembrar a palavra. Não é uma derrota para nós. Então, se nem a morte física é uma derrota para nós, o que é uma derrota para nós? A gente precisa ser em todo tempo, realmente temos essa certeza da vitória em Cristo, que Cristo conquistou na cruz para as nossas vidas. Nada pode nos entristecer. Podemos passar por momentos de tristeza, por momentos de choro, por momentos de angústia, assim como Cristo mesmo passou. A gente viu, mas a alegria da salvação, a salvação tem que nos trazer alegria, a alegria da eternidade, a alegria do reino de Deus, a alegria de sermos embaixadores de Cristo na terra. Nós temos essa vitória a nosso favor, nós temos isso andando lado a lado, e isso ninguém pode nos tirar, né? Nem o Covid, nem essa instabilidade do dia de amanhã pode nos tirar essa alegria de vencermos e de andarmos com Cristo. Então, tenham isso no coração de vocês. Amém? Estou muito feliz. Amém. Concluímos aqui
o nosso curso. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida e tudo mais, manda para mim, porque a gente está acabando. Continuem, né? A gente vai ter agora aula presencial. Não se esqueçam, terça que vem, 7h30, na igreja. Vocês vão começar um novo módulo, vai ser uma bênção, o pastor Juliano que vai dar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim no meu WhatsApp, né? A gente vai conversando. Foi um prazer, tá? Aprendi muito.